Nós vivemos correndo atrás de dinheiro, estabilidade, respostas, reconhecimento. Dormimos mal, nos alimentamos mal, carregamos preocupações silenciosas e chamamos isso de rotina. O corpo suporta até o momento em que deixa de suportar. E é justamente aí que entra o coração, que o coração entra em cena. Ao lado do câncer, as doenças cardiovasculares continuam entre as maiores causas de morte no mundo. Às vezes silenciosas, discretas, escondidas atrás de sintomas e de exames adiados e de uma falsa sensação de controle. Mas existe algo ainda mais profundo. O coração não sofre apenas com gordura, com pressão alta, com sedentarismo. O coração também sente o peso do medo, das cobranças diárias, da ansiedade constante, das dificuldades financeiras, das tensões familiares e da ausência quase completa de autocuidado. Nós estamos vivendo uma época em que cuidar da saúde, principalmente do coração, virou uma prioridade no discurso, mas continua sendo um abandono completo, quase completo, na prática. E como é que um cardiologista vê esse panorama todo? É para dissecar esse, como eu sempre digo aqui, esse tema tão importante, tão vital para a gente. Nós vamos conversar com o Dr. Dayton Fernandes, cardiologista, Dr. Dayton, esportista também. Dr. Dayton, que prazer tê-lo aqui conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Orley. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo com você e que todas as vezes engrandece e enriquece muito todos esses assuntos interessantes do nosso cotidiano. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, senhor. Bom, doutor, o que passa pela cabeça do profissional, na sua cabeça, por exemplo, quando você vê diariamente pessoas chegando ao limite físico e emocional por conta de falta de cuidado próprio? Olha, o coração, ele é um órgão que, é claro que ele é primordial, ele é único, e sem ele nós não conseguimos viver nada. É. Então, só para você, só uma informação assim bem sucinta, já com uns 20 dias de pós-fecundação, já existem as células precursoras do coração, e com 28 dias já está tendo os primeiros batimentos. Então, você vê que o coração, a partir desse momento, ele começa a bater. E se a pessoa dura 100 anos, ele vai bater. Isto é, ele não tem direito a descansar, ele não tem direito a dormir. Então, ele tem de ser um órgão assim, muito bem tratado, tem de ser um órgão muito bem cuidado. Apesar disto, nós vemos que muitas vezes ele, apesar dos trancos e barrancos, ele vai durante muitos anos. Então, e o coração é um órgão que sofre. Se você está com estresse bom, que existe tanto estresse bom como estresse ruim. Se você está com estresse bom, ele está ali sentindo. Se você está com estresse ruim, também está sentindo. Então, é um órgão que eu acho que nós devemos, primeiro, valorizar e, segundo, cuidar. Que hoje não é fácil diante de todas essas emoções que você acabou de colocar. É porque tudo tem um limite, né, doutor? Tudo. Tem pessoas que, e eu conheço algumas pessoas que não dão bola, não ligam para esse limite. Chega numa hora que o coração fala, opa, estou aqui, vou maneirar. Cansei. Cansei porque vou parar de bater, aí complica. Doutor, o que pesa mais emocionalmente no seu dia a dia? Salvar vidas ou lidar com aquilo que poderia ter sido evitado? Uma das maiores missões da medicina é salvar vidas. Isso aí é a missão da medicina, a missão do médico. E como se diz, não vamos dizer que seja isso uma obrigação, mas é um compromisso. Então, esse é o nosso dia a dia, e é claro que nos satisfaz, que nos traz orgulho, que nos traz satisfação. Agora, lidar com aquilo que você, às vezes, não conseguiu
realizar, como se você não conseguiu, às vezes, ter um diagnóstico precoce, você não tem um tratamento precoce. Hoje existe muito também as dificuldades do nosso sistema de saúde. Então, lidar com essa perda, lidar com essa, teoricamente, essa falha, emocionalmente nos incomoda muito mais. Uhum. O estresse, tem uma fase, uma base boa de culpa, né? Nesses problemas que o coração, às vezes, ele sente. Hoje existe assim alguns pilares para a pessoa viver bem. E viver bem também Uhum. cuidando bem do seu coração. Dentro desses pilares existe o estresse. Realmente o estresse pesa hoje com muita intensidade, porque nós vivemos numa época muito difícil. Nós vivemos numa época economicamente difícil, politicamente difícil, e muitas vezes você não consegue realizar aquilo que você pretende ou aquilo que é necessário. Muitas vezes você pretende uma coisa, mas muitas vezes você tem de ter o mínimo necessário. Então, isso aí gera um estresse. Então, nós sabemos que esse estresse, quando é um estresse econômico, pesa muito, quando é Uhum. um estresse de separação matrimonial, pesa demais também. Então, isso vai chegando no dia a dia, acaba desgastando o coração. Então, dentro desses pilares, além do estresse, hoje nós temos uma atividade física é muito importante, existe o mínimo necessário, e muitas vezes não consegue ter tempo, mas, como se diz, é preferível você cuidar bem do que você ter de ser cuidado Uhum. posteriormente. Então, alimentação saudável e principalmente o sono. Hoje o sono é uma coisa que faz muita falta para o E bem-estar como? das pessoas. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Há pouco tempo eu entrevistei um colega seu, o cardiologista, o Dr. Vilmar Pereira. Nós batemos um papo grande sobre, ele falou muito sobre o coração partido. Síndrome do coração Isso, partido. aquela síndrome do Kotsubo, né? Isso, Takotsubo. Daquela concha, coisa tudo. Então, que vem comprovar que o coração, ele literalmente, ele dá uma partida assim, ele modifica, Isso, né? Em função de um estresse extremo. a pessoa, isso é mais prevalente no sexo feminino. Uhum. Então, existe um tipo de um infarto com coronárias normais, tudo por conta de estresse. É uma descarga adrenérgica que acontece e aquilo ali tem uma falta de circulação no miocárdio e automaticamente você tem um infarto. Então, recentemente, eu tive uma paciente desse jeito e que o aspecto do cateterismo dela, do ecocardiograma dela, era do infarto importante, e com coronárias normais. Olha só. E hoje é bem estudado, bem documentado, que é a síndrome do coração partido. Não tem outra causa a não ser o estresse. Não tinha fator de risco, não tinha hipertensão, não tinha coronariopatia, isto é, obstrução coronariana, e foi um infarto de proporções relativamente importantes. E o que é bom? Você passando aquele momento ali, na maioria das vezes, tem uma recuperação total. Mas Isso, tem de se fazer um diagnóstico bem precoce e abordar bem essa situação aí. isso ocorre normalmente. Pode ocorrer também no caso de uma pessoa, de uma perda muito sensível, por exemplo, a morte de um filho, a morte de um ente querido, uma separação amorosa, às vezes. Com, Isso cer provoca, né? com certeza que são as maiores cargas de estresse, são essas aí. Uhum. Então, de repente, uma pessoa saudável, sem antecedentes, sem fator de risco, sem nada, é acometido ali de uma dor no peito, alguma coisa, você vai investigar e está com todo esse quadro aí. Então, é o estresse, praticamente a causa principal, primordial, é essa aí. Uhum.
No consultório do senhor tem notado que as pessoas, às vezes, têm mais medo do câncer do que problema de coração? Olha, as doenças de O câncer, câncer é mais visível, né? o câncer é mais visível, o câncer manda, às vezes, alguns sintomas, apesar de que pode não ter. E hoje existe, assim, uma tendência, uma mídia, para se Aham. controlar a parte cardiológica, a parte cardiovascular. Hoje nós vemos assim que o check-up hoje ele é uma coisa importante. Não seria o check-up de você fazer qualquer exame, não. Porque você tem que fazer uma avaliação para ver como são suas taxas de colesterol, triglicéridos, glicose, hipertensão. Então, geralmente, as pessoas procuram mais um consultório, uma clínica, para fazer uma prevenção cardiológica do que uma prevenção oncológica. Uhum. O senhor acredita que o maior número de casos é ligado ao estilo de vida ou a fatores genéticos? Olha, existe uma somatória de fatores. É claro que a parte genética ela é importante. A parte genética, quando você vai fazer uma investigação, a primeira coisa que você vê é a parte genética. Então, assim, geneticamente, as pessoas que têm antecedentes familiares, por exemplo, um infarto num pai com idade em torno de 50 anos ou de uma mãe, então isso aí geneticamente pesa. Uhum. Agora, não significa que se você tem se você tem uma genética desfavorável, que você obrigatoriamente vai ter problema. Não. Essas pessoas que são geneticamente mais determinadas, elas têm que se ter mais cuidado. Agora, esse é um fator de risco que a gente chama intrínseco, genético. Existem os fatores de risco extrínsecos. Esses aí não. Esses são modificáveis. E nós temos, assim, tanto o próprio paciente como o médico tem a obrigação de intervir nesses fatores que são chamados fatores modificáveis. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Tem uma questão que a gente sempre aborda aqui quando se fala em consultório, que é a escuta. O médico ouvir o paciente é muito importante, né, doutor? Orley, Para ouvir muito. Isso aí é uma coisa que recentemente nós estamos conversando, discutindo, porque não vou dizer genericamente, mas dentro da formação hoje acadêmica tem se dado assim um viés que muito preocupado com exames complementares. E eu sou de uma geração mais antiga, que eu aprendi mais a raiz, escutar o paciente, aprendi a auscultar o paciente. Então, meu instrumento maior ainda é o estetoscópio e a parede de pressão, é a anamnese. Então, e se você tiver o tempo, e se você tiver a capacidade e tiver a paciência, desculpa a expressão, de escutar o paciente e o familiar, na maioria das vezes eles te trazem um diagnóstico no final da consulta. Então, e infelizmente hoje, às vezes o sistema de saúde não permite você, entre aspas, perder esse tempo. Mas isso é importante demais a experiência própria. O diagnóstico dos meus pacientes, a maioria, ou ele ou o familiar nos traz. Já sai dali com o diagnóstico pronto. É claro que hoje você tem os exames complementares, porque são importantes. Porque os exames complementares, ele não vai te dar o diagnóstico, ele vai te complementar, como o próprio nome fala. Então, ele vai trazer alguma coisa a mais que você pode, às vezes, fechar um diagnóstico. A gente ouve muita queixa, às vezes, de pacientes e pessoas comuns, que às vezes reclamam, eu fui lá no consultório, o médico ficou lá 15 minutos comigo e me despachou e nada, tudo tal. E Nem me encostou a mão. Nem me encostou a mão, Isso é comum. E, por outro lado, tem médico que reclama, às vezes, que o paciente não perguntei para ele, fiz um questionário com ele,
não me falou nada. E, principalmente nessa área mental, são os psicólogos, psiquiatras, tudo tal, eles falam que, além dessa questão do cardiológica, os problemas mentais, às vezes, um bate-papo ali, uma escuta que o médico faça com o seu paciente, ali já pode resolver a questão. Mas isso, o médico ele tem que ter o feeling. Isso. Porque tem pessoas que não gostam de ficar sendo perguntado e nem responder. Então, é claro que você chega num certo momento e fala, não adianta eu continuar, não adianta eu perguntar, aí você já passa para outra parte. O cara já fica nervoso, né? Não. Então você tem de ter esse feeling a hora que você para ou você continua. Uhum. Tem gente, doutor, que acha que remédio compensa aquela vida irregular que tem, de abuso do coração e tudo mais. Remédio, de alguma forma, ajuda ou às vezes piora? Então, o remédio, ele tem de ser muito bem prescrito. O remédio, ele é uma coisa a mais, ele não é o fundamento do tratamento. Por exemplo, vamos tratar uma hipertensão arterial. O primeiro tratamento para hipertensão arterial, isso é a mudança de estilo de vida. Você nunca vai começar com remédio se você não fizer a mudança de estilo de vida. E nós sabemos que grande parte dos pacientes hipertensos com essa mudança de estilo de vida, você consegue controlar ou amenizar, ou, se possível, usar menos remédio. Mas o remédio, ele é insubstituível? Não. Ele tem o seu lugar, ele tem a sua necessidade. Agora, é claro que tudo tem o seu limite, né? Sim. Hoje usa-se muito a prescrição de medicamentos que pensam trazer uma saúde eterna, não, uma longevidade eterna, não. É um complemento mesmo que nós temos. Dá uma mão, né, pro médico, né? Ajuda às vezes. Então, ele não é o primordial, mas não é insubstituível, não. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Doutor Naito, vamos temperar a nossa prosa aqui com um delicioso café Cajubá. Isso é muito bom, isso faz parte. E faz bem pro coração, né? Faz bem também pro coração. Não é remédio, mas faz bem, né? Desde que usado com parcimônia, né, como se diz. É o que a gente sempre diz aqui. Se na sua cidade não tem aí na venda, no armazém, no supermercado, onde quer que seja, se não tem o café Cajubá, aí você pega o seu celular, o seu computador, entra lá, cafecajubá.com.br, faz o seu pedido e logo, logo chega aí. E com certeza será muito bem servido. Sim. Você tem umas histórias boas com o café Cajubá, né? De gente que tem, mora fora, que gosta do Cajubá. Eu tenho, se você me permitir, eu vou fazer um comentário. Fica à vontade. Não vou citar nomes, mas eu tenho uma filha que mora fora do Brasil e a minha esposa, quando vai agora, inclusive em junho, ela vai para lá, ela pega 10, 15 pacotes de café Cajubá e coloca dentro da mala. Eu não entro na alfândega com ela. Eu não vou com você porque... E nós temos temos uns amigos que quando eles foram visitar minha filha, fomos lá e lá esse café Cajubá ficou conhecido. Tanto que quando nós brincamos um com o outro, nós estamos precisando de ir lá no Canadá tomar um café Cajubá. Então, realmente é isso aí. E realmente uma delícia. Doutor Naito, eu não poderia deixar de tocar num assunto com o senhor. O senhor é vice-presidente do Praia Clube. Sim. É um dos maiores clubes esportivos do Brasil, um dos maiores, né, da América Latina.
O senhor é vice-presidente de lá. Bom, o Praia Clube está numa área de 300 mil metros quadrados, é isso mesmo? Isso é, 300, 320 mil, mais ou menos isso aí. É. 50 mil associados, em torno de 1.000 funcionários. É uma Isso é. tremenda de uma empresa, né? Uma grande Entre empresa. funcionários próprios e terceirizados é mais ou menos isso aí. Uhum. Bom, o Praia se tornou uma referência nacional, e principalmente no esporte de alto rendimento. E recentemente nós tivemos aquela festa A gigantesca, né? Superliga. Uma festa nacional da Superliga, com as meninas do vôlei dando aquele show em quadra, nos 3-0, né? Aquilo lá é para quem tem bom coração, é duro de aguentar, né? Foi um teste de coração. E aquilo ali, eu olhei, é um exemplo de superação, um exemplo assim de ter o coração dirigido para o clube e para o próprio atleta. Uhum. Porque não foi um ano fácil, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que tinha uma filosofia da comissão técnica diferente. Então foram assim, superações atrás de superações. E no final, vê-se que tem um resultado. Isto é, se você faz um trabalho profissional, se você faz um trabalho técnico, tático, um trabalho psicológico, físico, então você consegue ter resultados. Então foi um momento assim que realmente nos engrandeceu muito o Praia. O interessante é que, é bom, a gente comentava aqui antes de entrar no ar, a alegria, aquela alegria genuína das meninas, né, quando faziam um ponto. Você vê que era aquele sorriso gostoso, que não é só mais um ponto. Porra, estou ganhando aqui pro meu time, pro meu clube, não sei o que e tal. Então, isso aí é uma autoconfiança e um desejo, né? Uhum. Um desejo próprio e um desejo também de trazer para o clube tudo aquilo que ele proporciona para você. Uhum. Então, realmente foi uma vitória que claro que nós esperávamos, mas não tanto com a facilidade como foi. Então, realmente foi um momento... Mas foi muito emocionante. Foi né? muito emocionante, Quem gosta de roer unha, ficou sem unha. Bom, tem a natação paralímpica também, que tem vários troféus, né? Vários campeonatos. O clube hoje, o Praia, é octacampeão brasileiro paralímpico e revelou atletas como o Gabriel Araújo, que é o Gabrielzinho, O Gabrielzinho. que é mundialmente conhecido. Né? Isso já tem alguns anos, mas um dos momentos que mais me mexeu emocionalmente no clube foi isso. Um dia, à tarde, eu fui lá ver o treinamento desses atletas paralímpicos. Então você vê ali, Orley, que aquilo é que é a superação. Pessoas com problemas físicos, problemas com deficiência física, você vê o Gabrielzinho, que não tem os membros formados normalmente, a superação deles. Eles pulam ali na piscina e conseguem superar tudo. Coisas que normalmente uma pessoa não faz, não faria, mas não. É a superação, é a vontade de vencer, é a vontade, enfim, de poder se tornar alguém para poder, superando todas as suas deficiências. Realmente foi um momento muito emocionante para mim, e as pessoas que tiverem oportunidade, vale a pena para ir lá, para dar valor no que nós temos de normal. Isso cabe uma discussão paralela, né, que rende bastante. O Praia hoje, ele está entre os 5 maiores do Brasil? Existe o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que ele é que repassa as verbas destinadas, vindas das loterias. Uhum. E essa CBC ela repassa de acordo com a meritocracia de medalhas. Sim. Então você tem um ranking, e o Praia hoje está em 2º lugar no ranking de medalhas do Brasil. Porque cada medalha que você conquista, cada medalha que você tem no seu arsenal, você tem um valor a mais de verbas. Então, essa CBC
Hoje os clubes não conseguem mais conviver sem ela. Então hoje o Praia tem uma autonomia. Mas tem que fazer jus, né? Tem que fazer jus. Então, o Praia hoje está em segundo lugar, justamente por isso, é a chamada meritocracia de medalhas. Então, e essa segunda meritocracia, quem tem uma meritocracia de segundo lugar, ele consegue obter uma verba destinada pela CBC de tanto, e assim por diante. Então, quanto mais medalhas você conseguir, mais você consegue ter esse repasse das verbas da CBC. O objetivo, com certeza, agora a partir de 2026 para frente, é mais medalha. É o que nós esperamos. Isso aí, se Deus quiser, porque as medalhas se fazem no chamado ciclo olímpico. Agora nós estamos no ciclo olímpico de Los Angeles. Anteriormente nós tivemos o ciclo olímpico de Paris, que são 4 anos. Então nós estamos agora no ciclo olímpico de Paris. Isso é, você vai acumulando medalhas, você vai acumulando sucesso. Como é que é isso, doutor Daito, o ciclo olímpico de Paris, de Los Angeles? Como é que é isso? Porque isso tudo é em função do esporte olímpico. Então, por exemplo, você tem 4 anos para poder formar o seu atleta, para poder formar uma equipe, para representar o Brasil nas Olimpíadas. Então, isso aí, cada clube, ele participa com o esporte que ele quer. Então, por exemplo, o que ele tem, o que ele quer, que ele tem. Então, Praia tem a Duda e a Ana Patrícia, que foram do vôlei de praia, tem o vôlei masculino, tem o vôlei feminino. Então, tudo isso você vai fazendo jus durante o ciclo olímpico. E nesse ciclo olímpico, termina antes, porque você tem de mandar a sua equipe no caso, para Londres. Então, você vai fazendo, e depois o que a CBC faz, o que o Comitê Brasileiro Olímpico faz, que é o COB, ele vai pegando os melhores atletas, melhores ranqueados dos clubes e forma a equipe brasileira que vai ser representada nas Olimpíadas. A manutenção desses atletas, uma boa parte, né, doutor Daito, vem de fora, desses medalhistas, grandes medalhistas, vem de outras cidades. Aí vem família também junto, como é que é isso? Então, depende muito, geralmente o esporte coletivo, ele que é feito aqui, como, por exemplo, o vôlei feminino, ele é feito aqui. Por exemplo, no caso, a Duda e a Ana Patrícia, elas moram aqui também. Então, nesse caso, eles vêm com família, vêm com quem eles acham. Mas tem alguns esportes que, como não tem aquela participação direta, como, por exemplo, praia, tem o tiro. Sim. Tem uma equipe de tiro olímpico. Eles não moram aqui, eles ficam nas cidades dele, e de acordo com as participações nos diversos torneios, eles vão representando o praia, mas assim, oficialmente pelo praia. Então, tem esportes que são aqui em Uberlândia, que são treinados, que moram aqui, e outros esportes não treinam aqui. Por exemplo, o Gabrielzinho, o local dele, a residência dele é Juiz de Fora, mas lá o Praia contratou toda uma estrutura, tem todo um professor, tem toda uma equipe por conta dele, orientada pelo Praia. Então, tem esportes que ficam aqui, tem esportes que não. O Praia hoje é um dos grandes promotores do turismo em Uberlândia, né? Na região. É um dos maiores usuários do aeroporto. Do aeroporto, os hotéis também, com frequência que tem esses eventos no clube, os hotéis, existe até como se diz, uma brincadeira, que na época que tem esses eventos no praia, os Ubers ficam rindo à toa. Porque todos que vêm, a maioria não vem com transporte próprio.
Então, são transportes através dos aplicativos, né? Então, realmente faz. Então, existe uma estatística importante da quantidade de voos de Uberlândia com participação nos eventos promovidos pelo clube. Olha, e aí atrás vão táxi, hotéis, Restaurante, a vida a vida geral. toda. Então, praia realmente é uma estrutura que movimenta muito a economia de Uberlândia. Doutor Daito, que bom. É bom a gente aproveitar de vez em quando isso, né? O senhor grande cardiologista e também um grande esportista, diretor, vice-presidente do Praia Clube. Eu não podia deixar de perder essa oportunidade, né, gente, de conversar com o cardiologista e com o vice-presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Não, mas isso aí, Orley, nós é que agradecemos, porque a pessoa, para se cuidar, ele tende de vez em quando ser alertado, tende de puxar um pouquinho a orelha, Sim, porque nós temos geralmente um comodismo. E hoje existe assim estatísticas bem comprovadas que a pessoa tende de procurar fazer uma atividade em torno, no mínimo 150 minutos, o ideal seria 300 a 400 minutos por semana. uhum. E você vai no praia, você tem toda essa atividade. Mas Uberlândia é uma cidade... Só de andar ali no só de- praia, você já faz um... Mas Uberlândia é uma cidade muito bem servida. Quem não tem acesso à praia, tem o Parque Sabiá, que é uma estrutura extremamente muito bem cuidada. Muito. Tem muitas opções ali. Tem outros clubes também. Então, como se diz, não faz quem não quer. E pode ter certeza que é um investimento que vale muito a pena. Eu brinco muito lá com alguns pacientes, alguns empresários, ou alguns colaboradores de grandes empresas. Eu falo assim: cuida bem de você como você cuida da sua empresa. Porque a sua empresa sem você não vira nada, não. É isso mesmo. Doutor Daito, muito obrigado. Muito. Foi um prazer muito grande e tenho certeza que o conteúdo que o senhor dispensou para a gente aqui, para o nosso público, é de grande valia. Não, mais uma vez eu agradeço, te parabenizo por esse bate-papo, que eu sempre acompanho os seus podcasts. Obrigado. E pode ter certeza que você faz parte do enriquecimento e da orientação para as pessoas se cuidarem. Meus parabéns também. Obrigado. O objetivo do programa é esse também. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.